10h35. Estamos de volta ao vivo com você aqui no último debate entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia. Falamos ao vivo do estúdio da TV Globo aqui na capital paulista. Vamos lá, neste segundo bloco, as perguntas são com temas determinados e aí cada candidato faz uma pergunta e cada candidato vai ter também 5 minutos para administrar esse tempo como quiser. Pela ordem sorteada anteriormente, quem abre este bloco é Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Candidato, aí no nosso telão, o senhor vai observar 6 temas. Eu peço que o senhor escolha um deles e que, portanto, faça uma pergunta para o seu adversário, obviamente dentro do tema escolhido pelo senhor. Por favor, candidato. Tralha, eu vou escolher famílias em situação de rua. Sua pergunta. Haddad, basta andar pelas ruas de São Paulo para a gente perceber o quão grave é a situação das famílias que vivem nas ruas hoje e com uma mudança de perfil. Antigamente você tinha pessoas em situação de rua, hoje você tem famílias inteiras em situação de rua, né? E é uma situação que realmente chama a nossa atenção. Nós temos que fazer alguma coisa. E a minha pergunta é, como que você pretende, caso eleito governador, resolver o problema das pessoas em situação de rua? Bom, hoje nós temos estimadas 40 mil pessoas em situação de rua. E, de fato, nós temos um perfil de morador em situação de rua muito diferente de alguns anos atrás. No meu tempo de prefeito eram 15 mil pessoas em situação de rua, 12 mil das quais nós conseguíamos abrigar em vários equipamentos da cidade de São Paulo. Hoje nós temos 40 mil pessoas em situação de rua e apenas 16 mil em abrigo. Portanto, 24 mil pessoas ficam ao relento. Primeira providência que eu tomei quando me lancei candidato a governador foi procurar o cardeal Dom Odilo, o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral da População em Situação de Rua, e começar a desenhar uma política de atendimento a essa população. Nós vamos oferecer para essa população todas as possibilidades possíveis e necessárias para que ela encontre um caminho. Portanto, a solução não será única. Existem pessoas, famílias, que vão receber um auxílio aluguel. Existem famílias que vão receber a renda básica. Existem pessoas, indivíduos, né? Homens solteiros, às vezes egressos do sistema prisional, que não têm nenhum tipo de dependência química. Nós vamos abrir uma frente de trabalho. Existem pessoas que têm dependência química e estão colocando em risco a sua vida ou a vida de terceiros. Aí nós vamos pedir para o médico fazer um laudo e fazer a internação dessa pessoa. Muitos não precisam de internação, a grande maioria precisam de tratamento, teto e frente de trabalho. Programa que nós vamos recuperar e que reduziu em 2/3 o consumo de crack, por exemplo, na região da Luz. Então, é um conjunto de medidas e nós vamos fazer com os prefeitos. Porque quando eu for governador, eu não vou empurrar para o colo do prefeito uma solução que tem que ser compartilhada com o governo do estado, que nunca se envolveu com esse assunto tão grave e que traz tanta preocupação para os paulistas. Haddad, você lembra de João Carlos Justino? É o nome de uma pessoa que morreu de frio quando você era prefeito. Você recolheu, mandou recolher e foi criticado por isso. Cobertores, papelões, até objetos pessoais, por uma questão de estética. Você, quando foi prefeito, prometeu entregar 55 mil habitações. Entregou pouco mais de 11. E você paralisou obras de urbanização de favelas e 16 mil habitações que estavam em construção. Então, se você não conseguiu, naquela época, como prefeito, resolver... e mais um detalhe, a população de rua aumentou. As invasões do MTST triplicaram. Então, se você não conseguiu resolver o problema da habitação quando foi prefeito, o que te leva a crer que você vai conseguir resolver agora como governador do estado? Tarcísio, você falar de habitação é uma covardia. Vocês acabaram com Minha Casa Minha Vida. Como é que você vai fazer uma habitação sem Minha Casa Minha Vida? Você vai votar no Lula, então, domingo. Porque a única maneira da gente construir habitação, voltar a fazer habitação
para a população de 0 a 3 é elegendo o presidente Lula. Vocês acabaram com o maior programa habitacional da história do Brasil. Você não tem um pouco de constrangimento de falar disso? Haddad, a gente criou o Casa Verde e Amarela, que promoveu a construção de muitas habitações num período crítico para a nossa história. Um período de crise, um período de pandemia. Recentemente, nós entregamos mais de 350 mil unidades. Só em São Paulo, mais de 150 mil unidades. E vamos lembrar que a produção própria do estado de São Paulo foi de 70 mil unidades nos últimos 10 anos, ou seja, 7 mil unidades por ano, absolutamente suficiente para dar conta do déficit habitacional. No meu governo, nós vamos trabalhar em várias frentes. Uma frente, provisão direta via CDHU. E nós temos um recurso vinculado para a habitação, mas ele é insuficiente. Nós temos hoje cerca de 1,7, 1,8 bi por ano para aplicar na habitação de interesse social. Nós vamos triplicar esse valor, porque eu entendo que a gente tem que aumentar a velocidade da produção habitacional. Segundo, nós vamos trabalhar com iniciativa privada em parcerias público-privadas. Temos algumas experiências mais modestas, produzimos pouco mais de 10 mil habitações em PPPs no estado de São Paulo. Nós podemos fazer muito mais, até porque nós temos áreas nas cidades que comportam esse tipo de habitação. Áreas onde a gente já tem infraestrutura de saneamento, infraestrutura de transportes, e a gente pode conjugar habitação de interesse social com habitação de médio padrão e empreendimentos comerciais, onde as duas últimas financiam a habitação de interesse social. Terceiro, nós vamos promover um amplo programa de aluguel social para ajudar as pessoas a se estruturarem. Nós vamos trabalhar com assistência social viva, que é aquela onde a gente apresenta o caminho de saída, constrói um plano de desenvolvimento individual para que a pessoa possa dar os seus passos em direção à prosperidade, para que a gente possa requalificar. Então, a pessoa fica no aluguel social antes de ter a propriedade, depois que ela já está pronta, inserida no mercado de trabalho. Então, é assim que a gente vai trabalhar e nós vamos aumentar muito a produção habitacional. Além disso, vamos trabalhar na regularização fundiária nas favelas, porque o que as pessoas querem é um CEP. As pessoas querem um endereço. E a gente vai requalificar o patrimônio dessas pessoas que, com muito sacrifício, elas conseguiram construir. Tarcísio, quando eu fui prefeito, eu regularizei 200 mil imóveis na cidade de São Paulo. 200 mil imóveis. Foi o recorde de regularização fundiária da história. Você tem o apoio do Kassab. Quanto que o Kassab fez? Você tem o apoio do Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo. Você não conhece São Paulo. Você não conhece nem a capital, nem o interior, nem o litoral. Você mudou 6 meses para cá. Você fala desse número, essa quantidade de moradias, está no orçamento do ano que vem que vocês mandaram para o Congresso? Cadê a rubrica? Onde é que está escrito? Não tem para o salário mínimo, não tem para Minha Casa Minha Vida, não tem para farmácia popular, não tem para nada. Vocês não deixaram dinheiro para nada, só na mão do relator, o orçamento secreto. É disso que vocês entendem, orçamento secreto. Para onde vai dinheiro, ninguém sabe. Mas para remédio, para casa e para merenda, não vai. Eu pergunto a você que me ouve, tem remédio no posto de saúde? Tem merenda na escola? Tem casa para morar? As pessoas estão na fila da moradia? Vocês estão vendo a fila andar? Tarcísio, o mundo que você está falando de um mundo que não existe. O mundo do Bolsonaro não existe, nem em São Paulo, nem no Brasil. As pessoas estão passando necessidade. Nós temos que falar seriamente com elas. Por isso que eu quero aumentar o orçamento familiar e eu fui o único que fiz a proposta de reajustar o salário mínimo paulista. Agora você está chegando aí, faltando 40 horas para... Não, eu também vou aumentar o salário mínimo, vou baixar o ICMS da carne. Você não falou uma única vez desses dois assuntos ao longo de 90 dias de campanha. E agora quer colar nas minhas propostas? Para parecer que conhece São Paulo. Você não conhece São Paulo, Tarcísio. Às vezes eu tenho a impressão que nem você, Haddad. Porque no final das contas você promete e você não entregou nada. Olha só os resultados quando foi prefeito. Por isso que você ganhou o rótulo de pior prefeito da história. Não conseguiu entregar. Prometeu 20 céus, entregou 1. Prometeu o Hospital da Brasilândia, não entregou o Hospital da Brasilândia, foi entregue em 2019. Prometeu uma série de obras, entregou 31 obras inacabadas. Disse que ia trazer 9 bilhões de reais do governo federal para fazer investimentos, só conseguiu trazer 2 e a presidente era alinhada com você. Ou seja, quantas coisas você deixou a desejar? Disse que ia construir 55 mil habitações, construiu 11.
O prefeito Ricardo está investindo agora 8 bilhões de reais em habitação de interesse social, um grande programa de habitação. Então, é muita promessa, mas quando você teve com a mão na massa mesmo, não fez. Por que você não fez? Faltou o quê? Criatividade, vontade? Tarcísio, você não fez nada para São Paulo. Passou 4 anos lá, asfaltou 18 quilômetros de rodovia. Não dá para asfaltar uma avenida em São Paulo. Você conhece a Avenida Sapopemba? Já passou por lá? Não deve ter passado nunca por lá. É a maior avenida da cidade de São Paulo. Você sabe quantos quilômetros tem a Avenida Sapopemba? Sabe? Você sabe quantos quilômetros? São 40 quilômetros. Você não... Tarcísio, todas as obras que eu comecei eu deixei dinheiro para terminar. Todas. Sabe por quê? Porque a Dilma deu um desconto de 50 bilhões. Eu entrei na justiça para conseguir, mas consegui um abatimento de 50 bi da dívida de São Paulo. Bom, Haddad, segundo o relato do secretário de Fazenda que o sucedeu, você entregou a prefeitura com um déficit de 7,5 bi, 7,5 bi a menos no caixa. E só para falar, 18 quilômetros, sabe quanto é que é a malha administrada pelo DENIT de São Paulo? 53 quilômetros. Tempo esgotado, candidato Tarcísio. A gente vai para mais uma rodada agora e eu peço ao senhor, candidato Fernando Haddad, que escolha um dos temas no nosso telão e faça a pergunta para o seu adversário, obviamente dentro do tema também. Então, peço ao senhor que olhe aí para o nosso telão, escolha um desses 5 temas que ainda faltam a ser abordados aqui pelos senhores. Falta de médicos. Por favor, a sua pergunta, lembrando que cada um tem 5 minutos novamente. Bom, nós temos um problema grave no Brasil de falta de médicos, sobretudo médicos especialistas. Eu queria saber a sua proposta para corrigir esse grave problema do nosso SUS. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é verificar o que nós temos no nosso estado de São Paulo. Nós temos cidades aqui como Santos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, onde nós temos 6 médicos para cada 1.000 habitantes. Então, no final das contas, uma quantidade de médicos que é maior do que aquilo que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. No entanto, nós temos outras regiões, como o Vale do Ribeira, que a gente tem apenas um médico para cada 1.000 habitantes. Então, a gente percebe que tem um problema de distribuição espacial. A primeira coisa é resolver esse problema de distribuição espacial. E como é que a gente pode resolver esse problema? Com um plano de cargos e salários. A gente está, há muito tempo, com os nossos quadros médicos, o quadro da área médica em São Paulo, na mão de organizações sociais, que prestam um importante serviço, também na mão de fundações que também prestam um importante serviço. Mas o quadro de médicos, de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem do governo do estado foi diminuindo ao longo do tempo. Então, a gente vem suprindo a nossa necessidade com as OS e com as fundações. Nós precisamos fazer mais concursos e elevar a carreira de médico à carreira de estado, para que a gente possa ter um plano de carreira que permita fixar esses médicos em regiões onde hoje faltam os médicos, faltam os enfermeiros, faltam os auxiliares de enfermagem, ou seja, faltam os profissionais de saúde. E dando a mobilidade, ou seja, ele vai ter um prazo para ficar ali, vai ter um incentivo financeiro e depois ele vai poder escolher um outro local para trabalhar. E assim a gente vai reequilibrar. Nós estamos formando médicos em quantidades suficientes, nós temos médicos sobrando em determinadas regiões, mas nós temos médicos faltando em outras regiões. Então, é nessa linha que nós vamos trabalhar. Plano de cargos e salários, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem como carreira de estado e a redistribuição espacial desse efetivo. Meu adversário, de novo, fantasia soluções para as quais o governo a que ele pertence não dá uma arquitetura possível. Pegue o orçamento do SUS dos últimos 4 anos. Tabela SUS congelada 4 anos, sem nenhum reajuste. As Santas Casas aqui de São Paulo, boa parte com dificuldade financeira, falta de reajuste da tabela SUS. Os hospitais gerais, falta de reajuste da tabela SUS. Comissão tripartite, município, estado e União, falta de reajuste da tabela SUS. Ano que vem, Tarcísio, vocês cortaram 42% do orçamento da saúde. Está lá no orçamento, um corte de 42%. Eu quero saber com que dinheiro o sistema de saúde vai contratar, porque é uma regra federativa. Não é só dinheiro estadual, é dinheiro municipal, estadual e federal. O SUS é um sistema único, como o próprio nome diz. Essas soluções que ele apresenta
deveria ter um presidente lá que reajustasse a tabela periodicamente. Cada 2, 3 anos dá um reajuste. 4 anos sem reajuste, o ano que vem, 42% de queda do orçamento da saúde. Quero só pedir para você dar um Google, me perdoe pedir isso. Mas ele falou uma impropriedade, falou que eu deixei um rombo de 7 bilhões. Todas as agências de risco, todas as agências de checagem de dados, já fizeram essa checagem. Basta você perguntar. O Haddad deixou rombo nas contas quando deixou a prefeitura? Deixei 5,5 bi em caixa e um fluxo de 10 bi pela redução da dívida. Foi isso que permitiu a conclusão de todas as obras que você citou. Todas as obras estão entregues por causa do caixa que eu deixei. E você que está vindo com fake news aqui, e o telespectador vai poder checar no Google quantas mentiras foram contadas a esse respeito e quantas agências de risco já esclareceram para o eleitor a verdade desses fatos. Como você vai resolver o problema de médico com a tabela do SUS congelada e com 42% de queda do orçamento da saúde o ano que vem? Orçamento secreto? Você tem uma fixação de falar do governo federal, Haddad, de falar do presidente Bolsonaro, que eu acho que você devia disputar de novo a presidência da República. Você disputou em 2018, não foi bem sucedido, perdeu para o presidente Bolsonaro, mas me parece que não se acostumou com a ideia. Então, de candidato para candidato ao governo de São Paulo. Supera, Haddad. Supera. Vamos discutir São Paulo. Eu acho que é importante. No final das contas, o governo do presidente Bolsonaro, por exemplo, fez a maior redução de dívida da história da Prefeitura de São Paulo na negociação que envolveu o Campo de Marte. Aliviou mais de 20 bilhões de dívida. E o que isso significa? 280 milhões de reais a mais por mês para investimento. Olha quanto recapeamento vai ser feito na cidade de São Paulo agora em função da redução de dívida que o governo federal promoveu. Então, realmente, vamos discutir o problema da saúde. A tabela SUS não está congelada há 4 anos, está congelada há bem mais tempo que isso. E a tabela SUS não é a única fonte de receita para a saúde. Então, a gente tem que entender, por exemplo, quais são as outras fontes. Sabe quanto é que vem de subsídio para as Santas Casas em São Paulo? 20% de todo o subsídio de Santa Casa do Brasil vem para o estado de São Paulo. O governo federal colocou um monte de dinheiro na saúde para a pandemia sem exigir contrapartida em troca, sem exigir cumprimento de meta. E aí a gente precisa ter criatividade. Da onde que a gente vai tirar dinheiro? Do aumento de eficiência. Vamos investir muito em telemedicina. Telemedicina é uma coisa fundamental, porque a telemedicina vai fazer com que a gente aumente a eficácia da atenção primária. Então, a gente vai ter um médico de saúde, o médico da família lá na ponta, contando com assistência remota e, no final das contas, esse aumento de eficácia, que hoje é baixo e a gente pode chegar a 85% de eficácia, vai ajudar a economizar recurso. Isso vai ajudar a descomprimir as urgências, vai ajudar a descomprimir as emergências, a investir dinheiro na Santa Casa. O alinhamento com o governo federal vai ser fundamental para a gente aliviar as dívidas das Santas Casas. A maioria das Santas Casas tem dívidas pequenas e o maior credor são bancos federais, como a Caixa Econômica. As Santas Casas foram ajudadas, tem mais um pacote de 2 bilhões aí em tela para ajudar as Santas Casas e nós vamos, com a influência política de São Paulo, ajudar, aliviar a saúde financeira das Santas Casas, que são tão importantes e muitas vezes é a única referência que o cidadão tem no município. Por exemplo, a Alta Paulista, tem 11 Santas Casas lá. Não tem um hospital regional, mas tem 11 Santas Casas. Nós pretendemos atuar de forma diferente nesse particular. Um programa bom, criado pouco mais de 10 anos atrás, Nota Fiscal Paulista. Ela ajudava o setor de saúde a receber uma parte do ICMS devolvido a pedido do próprio contribuinte. Esse programa foi cortado em 90% no estado de São Paulo. Eu vou recuperar a Nota Fiscal Paulista e você, contribuinte, vai poder destinar a verba de ICMS da devolução para as entidades que hoje recebem ou para outras entidades do setor de saúde que hoje precisam. E isso vai dar conta da contratação no setor privado e nós vamos corrigir a tabela SUS o ano que vem. Há necessidade imperiosa de uma correção. Nós vamos restabelecer no plano federal, com a força de São Paulo, o orçamento da saúde. Nós vamos reunir os governadores e vamos pedir para o relator do orçamento a reposição da verba que foi retirada pelo governo do setor da saúde. São Paulo tem muita força e São Paulo tem força suficiente, inclusive,
para brigar no Congresso Nacional pelos seus direitos. Meu adversário fala que nós recebemos 20% dos recursos do SUS, mas nós somos 22% da população. Não somos menos que isso. Nós somos o estado mais populoso do país. Você não destinou absolutamente nada para a infraestrutura do estado, de nada. Você não fez escola técnica, você não fez hospital, você não fez 1 quilômetro de ferrovia para passageiro, trem intercidades, não botou 1 centavo no metrô. E está dizendo agora que o governo federal põe muito dinheiro em São Paulo. Não põe nada, não tem colocado nenhum dinheiro em São Paulo. Então nós vamos ter que brigar com o governo federal, fazer o trabalho, fazer a lição de casa e restabelecer programas que foram agora, recentemente, descontinuados. Haddad, vamos lá. Para quem diz que a gente não bota dinheiro no estado de São Paulo, e capital privado, 7,5 bi de investimento na Dutra, duplicação de Tirapina para Santos, contorno ferroviário de Catanduva, contorno ferroviário de Rio Preto, recuperação do ramal de Colômbia, recuperação do ramal de Panorama, eliminação do conflito ferrovia-cidade que entra na cidade de São Paulo, conflito CPTM, carga, passageiro, de Perus até Manuel Feio, privatização do Porto de Santos que vai sair aí, só nisso aí, 50 bi. 50 bi em 30 anos e nada por enquanto. Repito, 50 bi em 30 anos e nada até agora. Eu, como prefeito, em 4 anos, prefeito de uma cidade, não é o governo do estado nem o governo federal, prefeito de uma cidade, investi 26 bilhões de reais na cidade de São Paulo em 4 anos. Ele está falando de 50 bi em 30 anos. Dá 1,5 bilhão, um pouco mais de 1,5 bilhão por ano. Não é nada para São Paulo. Isso não significa uma gota no oceano. O orçamento de São Paulo, sozinho, é de 300 bilhões de reais. E você está falando em 50 bi em 30 anos, Tarcísio. A gente tem que falar com seriedade para quem está nos ouvindo. Candidatos, muito obrigado. Nós encerramos aqui o nosso segundo bloco. Vamos a um rápido intervalo. E daqui a pouco o tema volta a ser livre com mais confronto direto entre os 2 candidatos que disputam o comando do estado de São Paulo. Fique aí, nós voltamos já já. É a Globo nas eleições.